Olá, pessoal. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Conheço algumas carinhas aqui que já fazem presença na minha trajetória profissional, outros não. Então, é com o maior prazer e estou feliz em dar início a essa aula de precificação. Alguns já me conhecem e, para quem não me conhece, meu nome é Isabela Viana. Eu sou formada em engenheira de produção, mas trabalho há 6 anos dentro da odontologia, porque tive a oportunidade de conhecer dentro de um consultório como funciona a parte administrativa e financeira, e desde aí me encantei. Eu sou apaixonada com odontologia, eu me coloco como dentista em diversas situações. E diante de toda essa trajetória de consultoria dentro de clínicas, eu percebi que um dos maiores entraves, né, falando de números, porque o número já é um grande entrave, né, é a precificação de procedimentos odontológicos. Porque, como dentista, tendo um consultório novo, ou tendo anos já de carreira, é difícil saber se a gente está vendendo aquele procedimento no valor que realmente ele deveria ser, no valor que realmente está cobrindo todos os custos do meu consultório e se também deixa um lucro no final. Porque eu vou comparar, às vezes, alguma tabela de algum colega, ou eu vou verificar o que está acontecendo no mercado, para eu ver aquele valor de venda, mas, às vezes, o custo do meu parceiro, do meu colega, pode não ser o mesmo custo que eu tenho dentro do consultório. Então, eu posso nivelar aqueles meus valores de venda num valor de mercado que não condiz com a minha realidade, ou não condiz também com o público-alvo que eu quero alcançar, ou o meu próprio público-alvo. Então, é importante que a técnica seja aperfeiçoada, claro que vocês continuem estudando, aprendendo como ser melhores em relação ao tratamento que entrega, mas também que entendam a gestão, que deem o primeiro passo em relação à gestão e em relação à precificação do seu consultório. Então, é imprescindível que a gente saiba precificar os nossos procedimentos, tenha uma tabela bem feita e que essa tabela gere um lucro ao final. Eu posso não ter lucro expressivo em todos os procedimentos que o meu consultório oferece, mas eu não posso estar zerada, e eu não posso estar com lucro negativo. Se eu monto minha tabela de precificação e, ao final das contas, eu vejo que eu estou mais vermelho no lucro ou próximo a zero, é aquela questão que a gente sente que trabalha e não vê o resultado no final das contas, no final do mês, porque o lucro não está ajustado em relação à minha situação atual do consultório. Então, é importantíssimo, tem que ter técnica, tem que saber entregar, tem que saber vender, o dentista tem que ser multifunção, então, não é só a técnica ali, mas eu preciso saber se estou vendendo certo. Se eu estou dando um desconto também que eu posso dar. Às vezes eu dou uma margem de desconto para vender aquele tratamento, para captar aquele paciente, que no final das contas não vale a pena para o consultório. Ele vai ocupar a cadeira e não vai trazer lucro nenhum para o negócio. Então, qual que é o meu objetivo com essa aula? É levar para vocês o básico do que precisa para aprender a precificar os procedimentos. Se a gente sabe o que precisa ter em mãos para precificar, a gente consegue montar uma tabela de precificação. Porque número é complicado, número é chato mesmo, mas se eu tenho o básico do básico ali em mãos, eu falo, pronto, agora eu sei o que eu preciso fazer para precificar, agora eu sei o que eu preciso levantar para produzir uma tabela de precificação. Então, é simples. Então, a ideia é a gente entender como construir, como subir degrau a degrau para conseguir fazer essa precificação no final das contas. E a precificação independe aqui de especialidade. Ela é para qualquer procedimento. Porque a precificação, o que ela é? Ela é a soma dos custos
custos envolvidos naquela venda. Os custos, né, é aquele dinheiro que não vai para o nosso bolso, que vai para governo, é imposto, vai para a taxa de cartão, vai para um dentista parceiro que está dentro da nossa clínica, vai para um comissionamento de equipe de uma secretária que ajuda a gente a vender. Então, tudo que não vai para o nosso bolso, que sai, e isso precisa estar em uma tabela, precisa estar levantado para a gente entender. Beleza, paguei todo mundo. E aí, quanto que sobrou? Eu tenho um lucro ali legal? Vocês sabem que a média de lucro de clínicas nacionais gira entre 20% a 30%. A média de clínicas que faturam. E daí vocês pensam, será que eu consigo? Porque o lucro no final do mês é uma somatória de todos os procedimentos que eu vendi. Então a gente pensa, será que eu estou conseguindo ter o lucro de 20% a 30% em tudo que eu vendo para realmente ter esse lucro lá no final do mês? Sobrou, eu me paguei, né? Eu tirei o meu salário, o meu prolabore, e sobrou quanto dentro daquele mesmo consultório? Será que foi de 20% a 30%? Que é a média que clínicas faturam. Mas é claro que existem alguns procedimentos que o percentual de lucro é maior. E existem aqueles também que a gente não consegue atingir essa quantidade, esse valor de percentual de lucro. Então, se um acaba tendo um lucro maior e o outro não, mas eu preciso continuar entregando aquilo para o paciente, acaba que um ali vai suprindo o outro e no final das contas eu consigo ter esse lucro final no meu consultório. Então, vamos pensar o seguinte, eu vou liberar para vocês aqui agora, a gente vai estudar juntos, eu vou abrir uma folha de caderno aqui e a gente vai estudar juntos o passo a passo que eu preciso ter em mãos para fazer uma precificação. E aí, esse passo a passo, ele tem que ser seguido, desde o primeiro item até o último. Se eu consigo levantar todos esses itens, eu consigo fazer a minha precificação. Então, não é só eu ter uma planilha, não é só eu perguntar a um colega e ele me explicar como faz, não é só eu contratar alguém também para fazer, porque sim, nas minhas consultorias eu já fiz inúmeras tabelas de precificação, porque é um conhecimento que eu poderia passar para frente. Mas não é só isso. Para fazer a precificação, eu tive que levantar muita informação dentro de um consultório, dentro de uma clínica. Então, o que a gente vai aprender agora é quais são essas informações que eu preciso ter em mãos para fazer uma precificação. Então, não é nada maçante, não é uma apresentação maçante, mas sim o básico. Não adianta também eu passar o carro na frente dos bois, querer uma tabela pronta, sendo que eu não tenho nem o básico para fazer uma precificação bem feita. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, e daí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, ou quiserem contribuir com algo, pode escrever no chat, ou pode me chamar. Eu sei que às vezes está no final do dia, está todo mundo mais cansado, mas se quiserem interagir, podem mandar aqui, que eu vou fazendo meu passo a passo e a gente vai conversando, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente entender. Beleza, eu quero fazer uma precificação. Ainda mais agora que a gente está em setembro, praticamente outubro. E o ano passou voando. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Já já a gente está virando o ano. Virada de ano é o momento de fazer uma precificação. Porque é inflação, é o salário mínimo que está aumentando, então a gente sempre tem que basear na inflação para poder, no mínimo, reajustar o nosso valor para ele não perder valor no tempo. Se a gente, por exemplo, vira o ano, às vezes vocês têm uma tabela que ela é revista anualmente, já seria ótimo. Mas vamos supor que não. Vamos supor que tem uma tabela aí no consultório que está girando já tem tempo e ela não muda. Só da gente não ajustar os valores de acordo com a inflação, nosso dinheiro já perdeu valor no tempo, a gente perde valor de compra, daí qualquer comprinha que a gente vai fazer ali no supermercado, a gente até assusta com o valor que já não era como era antes.
mas porque o nosso dinheiro perde valor de compra e tem a inflação. Então, a virada do ano, agora setembro, já estamos em outubro, né, praticamente novembro, dezembro, é o melhor momento para estudar essa precificação, para entender os seus custos próprios, falar assim, não, peraí, ou eu vou ter que ajustar aqui em algum ponto do meu valor de venda, sem assustar demais o bolso do meu paciente, ou eu vou ter que conversar com esse dentista parceiro, que ele está me ajudando aqui no consultório, mas não está adiantando porque acaba que um ganha, o outro não, e o consultório não está conseguindo manter aquela parceria, porque uma parceria boa é uma parceria onde dois lados ganham e estão felizes, e daí eu consigo ter uma equipe boa, uma equipe engajada, uma equipe que produz. Então, é o melhor momento, porque virou o ano, a gente ajusta tudo. Todos os nossos fornecedores ajustam, a gente paga mais por algum item que a gente compra, mas a nossa tabela continua lá, sem ajuste. Então, é importante usar esses últimos meses para, por exemplo, fazer esse levantamento das informações prévias a uma planilha de precificação. Então, vamos lá no passo a passo, para a gente poder entender quais são essas informações. O que eu tenho que ter em mãos? Eu tenho em mãos? Beleza. Ah, eu não sei calcular. Tem planilha que calcula automática a precificação. Então, eu não preciso ser master e entender de Excel para eu, por exemplo, fazer uma precificação. Mas se eu já entendo linha a linha do meu custo ali, eu já enxergo com outros olhos o impacto que cada variável daquela faz em cima do meu valor de venda e quanto de lucro que eu estou tendo em cima de cada valor. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho, que a gente vai abrir uma nota. Daí, beleza. Acredito que a tela está compartilhada. E aí, aqui é como se eu tivesse com um caderno mesmo e uma caneta na mão, anotando o passo a passo que eu preciso ter no meu consultório para fazer a precificação. Então, a gente já entendeu o que é a precificação. Quando a gente vai comprar algo no mercado, o nosso fornecedor, né, em qualquer lugar que a gente tiver, nós, como clientes, estamos pagando os custos dele. Quem está pagando o imposto dele é a gente. Então, a precificação é colocar tudo dentro do que eu preciso, entender se eu estou na média de mercado, se eu também não estou exorbitante, mas entender quanto que meu público consegue pagar, porque público que dá dinheiro é público A, B, C, D, E. Qualquer público vai te dar um lucro, contanto que você entenda quanto que está vendendo para aquele público. E se está ali acertando na precificação. Então, quem tem que pagar os nossos custos é o paciente sentado na cadeira. Claro, dentro da nossa realidade. Então, a gente já entendeu o que é essa precificação. E daí, o primeiro passo que a gente tem que a gente precisa ter em mãos para conseguir fazer a precificação é uma organização financeira básica. Ah, é fácil escrever, né? É fácil escrever mesmo, uma organização financeira básica, mas aí, como que eu consigo fazer essa organização financeira básica dentro do consultório? Eu preciso, primeiro de tudo, separar duas contas de recebimento bancárias, e vocês já devem ter escutado isso, a gente escuta isso sempre. Em qualquer curso de gestão, a gente escuta isso, ou mesmo no Instagram. Eu nunca vou conseguir ter o controle do meu consultório se eu estiver ainda misturando a conta pessoal da conta profissional no banco. Porque eu preciso centralizar recebimento de paciente, pagamento de conta em uma conta, e a outra conta eu vou me pagar por trabalhar dentro daquele negócio. Então, se eu trabalho com CNPJ, se eu tenho uma empresa, eu vou ter lá minha conta de banco CNPJ, vou ter minha conta do CPF e vou mandando minhas retiradas para lá.
Ah, mas eu trabalho só na pessoa física. Abre 2 contas de banco no CPF. Ah, eu trabalho a pessoa física e a pessoa jurídica no consultório. Eu tenho uma conta do banco pessoa física para o consultório, jurídica do consultório, e eu tenho a minha física pessoal, Isabela, pessoal, meus gastos, meu lazer, minhas contas. Então, entendam que vocês trabalham para o negócio de vocês. Vocês precisam ser remunerados pelo consultório de vocês. Então, o primeiro ponto-chave é separar as contas, é fazer isso a partir de amanhã, se já não tiver feito. E é difícil, no início vai misturar, vai mandar um valor para cá errado, vai pagar a conta errada, a contabilidade vai xingar, porque ainda mais quando tem CNPJ, você não pode misturar as contas, e isso eu gosto de falar assim, um dos principais erros dessa questão de separação de conta, é fazer esse X. Conta PJ pagando conta PF pagando conta PJ, vira aquela bagunça, e Receita Federal não gosta disso não, porque ela tem que entender que CPF paga CPF, CNPJ paga CNPJ, mas é só uma dica para vocês começarem a pensar. Separou conta, estou pagando bonitinho ali tudo que é de CPF no CPF, tudo que é do CNPJ no CNPJ. Mudei com os pacientes, às vezes o paciente está acostumado a fazer no nosso Pix, né? Vai lá, paga no nosso Pix, paga no Pix PJ, paga no Pix PF. Aí cria uma regra, né? Se a partir de tal dia eu vou abrir essa conta, vou separar, vou tornar aquela conta principal do consultório. Os pacientes vão passar a depositar só nela. Ah, mas eu vou ter que ficar mandando toda hora dinheiro para minha conta pessoal para pagar minhas contas? Vai. Ou você cria uma rotina de retiradas, né, que você pode mandar semanalmente, ou pode mandar diariamente, quando precisar, contando que registre, né, as transações, elas precisam ser registradas, né, e nada melhor que um software de gestão para fazer isso, mas se não tem o software, ainda tem que ser lá no livro caixa, como se fosse a retirada mesmo sua. Então, assim, pode ser semanal, pode ser diário, pode ser mensal, né, então, e esse é o princípio básico da organização financeira, a separação de contas. E aí, outra dúvida que paira ainda em cima da organização financeira é a questão do prolabore, que também fica martelando na nossa cabeça. Ah, o que é meu prolabore, né? Beleza, eu vou acordar aqui, vou fazer a separação de contas e eu vou estipular meu prolabore, porque eu quero me pagar semanalmente no consultório. Então, eu quero entender qual que é meu prolabore. A gente nunca sabe qual que é o nosso prolabore, porque autônomo, né? Como eu também, vai caindo dinheiro lá, o que a gente vai fazendo? Pagando as contas do consultório, mandando para a gente. Pagando as contas do consultório, mandando para a gente. Aí não registra. Aí eu não tenho uma linha do tempo dos meses passados para saber quanto é que eu estou mandando para mim, quanto é que eu estou tirando a mais do consultório que eu não deveria tirar, que ele está ficando ali negativo. A gente não sabe, mas faz parte da organização financeira básica levantar o custo pessoal. Eu pago tanto de aluguel, pago tanto de condomínio, pago meu celular, meu lazer, minhas compras, minhas parcelas no cartão estão dando isso, e a projeção é isso. Peraí, eu preciso receber X por mês para eu sobreviver, para eu pelo menos pagar minhas contas e garantir a minha sobrevivência, minha saúde, meu lazer, que o lazer tem que estar no meio também. Então, fiz esse exercício, listei as minhas contas pessoais, esse é meu prolabore básico, né? Assim, eu tenho que pagar isso, senão vou ter que pegar um empréstimo, tenho que pagar isso para sobreviver. Aí passe a nivelar e ter esse valor como base de prolabore, né? Para que você cresça depois no prolabore, como se você fosse promovido na sua empresa. Ah, eu preciso de 5.000 por mês. Beleza, eu vou fazer meu consultório me dar esses 5.000 por mês, ele tem que me dar. Então, eu começo a regular isso. Ah, mas eu não quero ganhar 5.000 para sempre. Eu quero ganhar 10 daqui a 2 anos. Então, você vai criando uma estratégia para aumentar esse valor no tempo, para você acompanhar suas retiradas e depois entender e visualizar através das estratégias que você consegue subir o seu salário, como se fosse promoção de empresa mesmo. Então, sei meus custos pessoais, tenho separado,
sei o meu prolabore de sobrevivência, separei as contas bancárias, fiz uma organização financeira básica. E o último ponto, assim, da organização financeira básica é eu ter tudo anotado. Por isso que eu falei do software. O software, ele replica as contas, é mais prático para a gente, eu coloco lá, o negócio já vai colocando até os futuros do que eu tenho que pagar todo mês, que são aquelas contas que repetem todo mês. Mas se eu não tenho, tem que estar lá anotado e eu preciso saber todas essas contas, eu preciso registrar, senão eu vou acabar perdendo alguma coisa. E quando a gente está falando de precificação, se uma taxa de cartão que a gente negocia com a operadora muda o nosso lucro, meu débito era 1,3, daí eu consegui 0,9 na operadora X e vou trocar. Então, se esse 0, alguma coisa muda lá no nosso lucro, faz um procedimento que está zerado ou negativo mudar para positivo, imagina uma comprinha pequenininha de uma gás ou de um algodão, ou sei lá o que às vezes a gente fala assim, não, isso aqui eu não vou registrar, só vou comprando. Imagina o que isso depois, no final das contas, não pode gerar naquele procedimento que eu estou achando que eu estou lucrando, e na verdade aquelas saídas ali que estão indo para o ralo é que está jogando o meu lucro todo embora. Então eu preciso anotar até uma agulha que eu compro dentro de um consultório, para depois eu entender se realmente ali eu estou lucrando mesmo ou não. Que tudo interfere, todos os custos, né, envolvidos. Então, beleza. Organização financeira básica. Depois dessa organização, o que eu tenho como segundo passo? O registro, né, como eu disse, e o levantamento dos custos. Porque através do levantamento dos custos, eu consigo classificá-los. E aí, vem também uma outra questão que pega a gente muito, porque a classificação da odontologia, ela pode ser dividida em custo fixo, variável, investimentos e impostos. Então, claro que é um conhecimento que ele precisa ser aprofundado, não vai dar para aprofundar todos esses custos, mas eu quero que vocês entendam a diferença entre eles. O custo fixo é o custo da minha estrutura. Então, não é fixo, não quer dizer que ele tem todo mês, não, tá? Que ele está fixo lá grudado, não é isso, não. Mas geralmente ele pode repetir. Mas é o custo que está ligado à estrutura do consultório, ou seja, eu tenho que pagar aquilo ali, mesmo se nenhum paciente estiver na cadeira. Esse custo não tem como eu trabalhar muito nele. Ele existe ali, eu vou ter que pagar. Eu vou estar pagando energia mesmo se eu não atender paciente. É claro que ela vai variar um pouco ali a mais, né? Ou a menos, mas eu vou ter que continuar pagando energia mesmo se eu não atender. Então, o custo fixo, no tempo, ele tem que ser o mais linear possível. Imagina um gráfico, e aí o custo fixo, ele existe ali, e daí ele vai ficar ali naquela linha, janeiro, fevereiro, março, abril, as colunas. E daí eu tenho aquele custo mais linear possível, e ele precisa ser o mais linear possível, porque se eu tenho um pico no meu custo fixo por algum motivo, alguma coisa está errada. Então esse custo ele vai sempre existir. E por que eu falo que eu preciso entender da classificação para poder fazer uma precificação? Porque eu preciso da hora clínica. A hora clínica está ligada ao meu custo fixo. O custo fixo, ele muda pouco de tempos em tempos, é o que eu estou falando, ele é o mais linear possível. Se, por exemplo, eu tenho um custo de água X e de um mês para o outro ele triplica, tem algum vazamento, alguma coisa está acontecendo. Não é normal. É normal ele variar assim para baixo, para cima, mas não é normal ele ter picos. Então, eu preciso ter certeza qual que é o fixo, porque é ele que faz a minha hora clínica. Então, ele tem que estar o mais linear possível ali. Então, ele tem que sempre ser visto. Meu custo fixo, por isso que software ajuda muito. Porque tem software que eu já seleciono ali o que é o custo fixo, porque eu já cadastrei antes, e daí ele já vai me mostrando. Mês passado foi 17, esse mês foi 18 mil, né? Mês que vem foi 16, mas tá tudo ali na média.
Então, eu já vou vendo, beleza, meu custo fixo tal, quem tem onde mais eu enxugar, eu sei quais são. Agora, o custo variável não é aquele que depende da produção? Quanto mais eu vendo, mais ele cresce, porque eles são insumos, material que eu compro de fornecedor, que eu preciso para entregar laboratório, aparelhos ortodônticos, seja fixos, seja alinhadores, implantes, material todo de implante. Então, esses custos, eles sobem mesmo à medida que eu vendo mais. Então, se eu vou pensar assim, então quer dizer que o custo fixo variável, quanto mais ele sobe, melhor? Porque eu estou vendendo mais, significa isso. Só não é bom quando eu faço estoque desnecessário. E aí meu dinheiro está parado ali no estoque. Comprei muito, não estou vendendo, meu dinheiro está lá parado. Então, eu tive um alto custo de estoque daquele material, daquele insumo específico e não usei. Então, aí um alerta chama atenção para a gente também em relação a custo de estoque. Quanto será que eu tenho de estoque parado, que eu investi e não estou vendendo? Então, assim, o custo variável é bom subir? Claro, quer dizer que eu estou vendendo mais tratamentos, contando que eu não esteja estocando desnecessariamente ou tendo desperdícios, né? Então, ele é um custo que pode subir. Ele é um custo que também está lá dentro da precificação. Eu também tenho que tirar aquele valor de material do valor de tratamento que eu vendo para o paciente, né? Os impostos e taxas também é um que vai lá comer mais um pedaço daquele valor nosso. Então, claro que precisa de um contato muito bom com a contabilidade para entender se eu estou no melhor imposto, se eu devia estar assim mesmo, se não tem um outro jeito, de não pagar tanto imposto assim, como eu faço. Então, ficar lá no pé do contador mesmo, porque ele precisa falar com a gente se a nossa empresa está no melhor cenário, ou estudar um melhor cenário para a gente. É para isso que a gente paga a contabilidade. Não só para mandar nossas guias todo mês para a gente pagar dos nossos impostos, que a gente paga com cara ruim, mas a gente paga porque tem que pagar mesmo, né? Ninguém gosta de pagar imposto, mas será que o contador está estudando mesmo ali? Se eu estou no melhor imposto, se eu poderia fazer alguma coisa, se eu estou deduzindo tudo que eu deveria na minha pessoa física, se eu estou usando meu livro caixa mesmo ao extremo, ou se está na hora de eu partir para uma empresa. Mais um parênteses. A gente sempre fica com a dúvida, né? Se eu estou no meu melhor cenário, né? Se eu devia ser CPF, se eu devia ser PJ, o que é que eu devia fazer? Aí, a minha dica, eu não vou falar de contabilidade, porque isso tem que deixar para o especialista mesmo, mas a minha dica é assim, esgota a sua pessoa física ao máximo que você puder. Trabalha ela ao máximo, porque é onde você consegue deduzir tudo que você compra. Né? Tem um monte lá de dedução que a gente pode usar no livro caixa, que aí diminui o imposto no final das contas. Na hora que uma contabilidade, é claro que a nossa conversa com a contabilidade, né, ela tem que ela tem que existir. Na hora que a contabilidade fala assim, Isabela, já está no seu limite aqui de dedução, viu? Não consegue deduzir mais não. Você vai pagar tal imposto na pessoa física. Aí você fala, peraí. Então, e se eu abrir uma empresa? Então, assim, antes de vocês perguntarem o que é melhor PF ou PJ, esgota PF. Porque a PF tem possibilidade de deduzir. Depois você vai perguntar ao contador se é melhor você abrir uma empresa. E se já tem a empresa, se você já alguém já tem empresa, já está rodando há muito tempo, qual que é esse imposto que eu estou pagando, se não tem uma outra forma hoje no mercado, porque pode mudar, né? Hoje tem até equiparação hospitalar, que reduz o imposto, então tem que ficar lá no pé mesmo da contabilidade para saber se a gente está no melhor cenário, né? Então, depois disso, são os investimentos. O investimento é o futuro, é investir em novos equipamentos, né? Investir em novas especializações na técnica e poupar aquele valor também para um futuro, deixar uma caixinha ali do consultório, isso também faz parte do investimento. E eu preciso saber separar esses custos, porque cada um tem o seu lugar específico numa tabela de precificação depois que eu preciso inserir. Porque como terceiro passo, eu vou direto para a hora clínica, calcular a hora clínica do consultório, que ainda muitos têm dúvida mesmo. E eu só consigo calcular a hora clínica se eu tiver o custo fixo, que eu já separei aqui em cima. Por isso, sabe que não adianta ir direto para a precificação. Então, eu sei qual que é o meu custo fixo, e eu sei quantas horas eu trabalho, olha, as trabalhadas reais,
Não é hora de calendário, não. As horas que eu trabalho realmente são as horas efetivas, que chama, que a gente tem esse nome. Eu sei que, como é que eu vou saber isso? Sabe? Contando os agendamentos. Se não tem um software que conta, é contando mesmo. Pegar o mês de setembro, um mês fechado, os 3 meses fechados para trás, e ir lá contando quantas horas eu vou pôr de cadeira. É essa quantidade de horas que a gente usa aqui para calcular a hora clínica. Então, não é hora de calendário. Se a gente calcula com hora de calendário, a gente deixa a hora clínica menor, porque a gente está colocando mais hora do que realmente foi usado para paciente. Que a hora clínica está ligada com o paciente na cadeira lá. Por isso que eu tenho que contar quantas horas realmente eu atendi. Não é hora vaga. A hora vaga não está pagando. Tem ninguém pagando na hora vaga, entendeu? Tem pagando quando alguém senta. Então, eu tenho que usar essas horas que o paciente está na cadeira para saber minha hora clínica. Então, vocês vão ver que é uma escadinha, né? Começa lá no básico, depois eu venho um levantamento de curso, classificação, consigo fazer a hora clínica. E aí, entra aqui a questão de comissionamento de dentista parceiro. Comissionamento de parceiros. Vou falar parceiros, que pode ser um dentista que trabalha junto com a gente, mas também pode ser a equipe, como eu disse no início, né? Que pode ser a equipe de vendas, que eu comissiono 2%, 1%, sei lá, então isso aí está saindo do bolso, lembra, né? Tudo que está saindo do bolso eu tenho que elencar. Então, não existe o comissionamento certo e errado. Existe o comissionamento que dá certo para a minha realidade, para os dois lados. Estou pagando valor fixo por procedimento, se eu estou pagando percentual, se eu estou pagando diária. Eu tô satisfeita assim, eu como proprietário de clínica. Está sobrando para mim? Eu estou conseguindo pagar os custos de ter aquela pessoa ali me ajudando? É claro, né? Eu estou crescendo equipe forte, equipe que tem valor, né? Então, está sobrando, beleza. A pessoa está feliz também de trabalhar comigo? Ela está recebendo o que ela precisa? Se está nesse cenário, é o melhor caminho para mim. Esse que é o certo. Independente se for essas opções que a gente tem no mercado hoje, né? Que é fixo, que é procedimento fixo, que é condicionamento por percentual e diária. Então, independente das 3 formas, elas também têm que estar lá tirando aquele percentual, aquele valor lá do meu valor de venda total. E aí nós já falamos sobre os impostos e taxas, né? Mas eu vou deixar ele em evidência aqui, porque ele também está lá tirando uma beirada do valor que a gente está vendendo, do custo. E, beleza, tenho toda a minha estrutura de custo, sei tudo que está saindo. Entendi meu prolabore, entendi quanto que eu posso tirar e tal. Qual que é o próximo passo? Listar tudo que a gente faz no consultório. Então, é a lista de todos os procedimentos realizados. Porque a precificação na odontologia, ela compara, ela é uma tabela, um cálculo, que compara o valor de venda desses procedimentos com todos os custos que tem e dá para a gente o valor final para aí a gente calcular esse lucro. Se não der, a gente altera as variáveis para trás do que a gente puder alterar para poder vencer esse lucro lá, crescer esse lucro. Então, eu tenho que comparar com o valor de venda atual. É uma tabela que precisa pegar esse valor de venda, tirar todos os outros custos de forma automática para facilitar e me dar lá o valor que sobra. Então, se eu listo todos os procedimentos e se eu tenho também o valor de venda de cada um, e se eu tenho também o tempo médio de execução de cada procedimento, e daí, gente, o tempo médio é tudo que eu gasto para entregar aquele procedimento para o paciente. Então, são todas as consultas que eu gastei para entregar aquele valor. E se for a primeira consulta em uma só, se for duas, se forem duas, é tudo. Se eu tiver mais uma consulta para checar, para avaliar, se eu faço mais uma depois de tanto tempo e o paciente não paga mais nada por essa nova, eu tenho que considerar ela naquele valor de venda. Então, não é só ali direto na execução do procedimento, não. É o caminho inteiro que leva para eu entregar aquele procedimento.
Então, se eu tenho isso, esse lista dos procedimentos, valores de venda e o tempo médio de execução, se eu consigo ter essas informações em software ou Excel, maravilhoso, né? Porque aí eu já tenho tudo separado, já posso usar o conhecimento, classificar os custos, já posso separar, já posso mandar tudo para a planilha, ela já vai calcular para mim, eu já vou saber onde é que eu tenho que mudar. Agora, se não tenho, se eu tenho tudo anotado, aí vai demorar um pouquinho mais de tempo mesmo, eu vou ter que passar isso para o Excel, eu vou ter que colocar isso na planilha, para eu ter também o mesmo resultado. Então, não é impossível se eu não tenho alta gestão, uma gestão mais robusta no consultório. É possível fazer isso, mesmo se eu estiver começando a gestão agora. Mas, lembro mais uma vez, assim, o melhor momento para a gente fazer isso é na virada do ano. Então, aproveitar mesmo esse restinho de ano para mexer os pauzinhos necessários e dar esse start a partir do ano que vem, que é onde todo mundo ajusta as tabelas e todo mundo, que eu falo todo mundo mesmo, qualquer lugar, vai aumentar uns 5, uns 10 reais, pelo menos, está aumentando ali nos procedimentos. Mas lembre-se também de sempre consultar a inflação para saber quanto ela está, porque se eu não faço uma precificação, mas se eu ajusto também só pela inflação, eu só não estou perdendo dinheiro no tempo. Meu dinheiro continua valendo a mesma coisa. Daí a gente também não sai do lugar. A gente não lucra mais. Que é assim que funciona mesmo. Daí a gente continua trabalhando, trabalhando, trabalhando e não vendo o valor do dinheiro. A gente tem que ficar atento a essas questões. Então, gente, o meu objetivo era passar para vocês o básico para a gente fazer uma precificação, porque conta, a gente põe automático lá na planilha. Agora, cada item desse precisa ser esmiuçado ao máximo para a gente ter a certeza absoluta de que eu estou escrevendo o custo certo e calculando certo, para eu não errar. Isso é continha, né? É automático, tirando as outras questões que eu disse, né? Que a gente tem que vender, a gente tem que ser multifunções, né? A gente tem que estar no Instagram, tem que falar, tem que saber né, passar essa segurança para o paciente da venda. Isso aqui é fichinha, isso aqui já tem que estar pronto, calculado, para depois a gente pensar em outras estratégias de venda, né? Então, eu foco muito na precificação e eu quis falar da precificação, quis abrir esse primeiro curso meu de precificação, porque para mim não adianta nenhum outro se isso aqui que é o básico não está pronto. Para mim não adianta. Não adianta eu fazer nenhum curso de venda e aprender a vender como louco, como louca, se eu virar uma máquina de venda, se estou vendendo no custo errado, no valor errado. Se eu não estou lucrando, eu vou virar uma máquina de vendas para trabalhar, 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 vender, vender, vender e não ver a cor do dinheiro, porque os custos estão lá no meio. Mas e o meu lucro? Então, assim, é o básico, gente, assim. E eu falo disso, assim, com gosto, porque não é algo que vê na faculdade, não é tão simples para quem não lida com números, igual eu lido com números há mais de 10 anos, assim, na engenharia mesmo, né? E depois que pulei para essa área da odontologia, não é fácil, é chato. É chato montar uma planilha mesmo. Então, por isso que a gente tem que realmente buscar ajuda, buscar entender, errar menos nessa parte que já tem que ser certa. Essa aí já tem que ser. Depois eu vou aperfeiçoar em outras questões, principalmente em relação à venda, e passar essa confiança para o paciente e segurança na hora de vender e falar o seu custo. Porque, assim, eu gosto de dizer bem assim, não tem barato e caro. Esse negócio de barato e caro, a gente nem deve usar mais essa palavra. Não é barato e caro, é um investimento baixo e um investimento alto. Né? E a gente tem vergonha de conversar de dinheiro mesmo. Às vezes é um tratamento que vai ficar alto para o paciente, a gente fala assim, meu Deus do céu, mas nossa senhora, como é que eu vou falar isso com o paciente? E a gente até fica meio assim na hora de passar um orçamento, porque tem gente que está ali mesmo acreditando no nosso trabalho, mas e que já conhece, né? Mas e quem não conhece ainda? É difícil falar mesmo de valor, mas é mais fácil quando a gente sabe até onde a gente pode ir.
até onde eu posso dar um desconto mesmo, até onde eu posso aceitar mesmo fechar qualquer tratamento. Então, é importante que essa parte esteja pronta. Depois, o restante, a gente vai ajustando. A precificação, ela tem que ser ajustada uma vez por ano. Porque aí eu sempre vou conferindo aqueles custos fixos que estão lineares, eu estou conferindo os aumentos dos meus fornecedores, para ver se realmente eu estou considerando aquele valor ali de implante. Sendo que eu comecei a pagar mais no valor de implante e não ajustei minha precificação, não. Então, será que eu estou tendo o mesmo lucro? Opa, peraí, né? E eu posso dar mesmo uns 10% de desconto para fechar à vista? Às vezes eu tenho 10% de lucro naquele tratamento, eu vou lá e dou 10% de desconto. Aí acabou o lucro. Aí, então, não vale a pena fazer aquele procedimento ali se ele não está retornando nada. Então, gente, eu fiz esse curso meu mesmo, que ele está com as vendas abertas hoje, para precificação, para dar o passo a passo da precificação. E tem muito material no mercado? Tem mesmo. Tem muito material no mercado. Muito de vendas também. Mas, mais uma vez, não adianta vender se essa parte não está certa. Então, assim, é uma oportunidade única para aproveitar. Esse é o lançamento do curso, então, assim, eu até fico muito agradecida de vocês terem ficado aqui comigo desde o início mesmo, porque a minha ideia não era destrinchar tudo, não, mas era pelo menos abrir um pouquinho a cabeça de vocês para o que acontece no dia a dia e como eu posso fazer uma precificação. Porque se for pagar uma consultoria para fazer uma precificação dentro de um consultório, é de 4 a 5 mil reais para fazer uma precificação para uma empresa de fora aí, como eu já cobrei, para outras empresas no mercado também entrarem nessa e pagarem. Agora, se a gente tem a oportunidade de disseminar isso digitalmente, e foi o que eu fiz, que assim, com muito apreço mesmo, porque não é fácil entender número. Então, a cada vez que eu consigo destravar um pensamento assim, falo, poxa, deixa eu tentar ajudar dessa forma, porque eu acho que isso aí vai dar certo e dá, com resultados comprovados mesmo, é o melhor sentimento assim que eu posso ter. Então, é uma oportunidade para vocês que ficaram aqui, claro, isso existe, o mercado é assim. Tem o valor do curso hoje, que é claro que é diferenciado, e daí, depois, ele vai estar disponível para quem quiser conhecer mais também do trabalho. E tem aqui, inclusive na aula, gente que está cansado de escutar isso de mim todo dia. A Paola levantou a mão aqui, acho que a Paola quer falar, né, Paola? Eu não sei se levantou a mão aqui sem querer. Eu queria só falar que a Isa mudou a minha vida, mudou minha visão de consultório. Eu fiz uma consultoria particular com ela e estou aqui de novo para participar, porque eu vou querer entrar nesse curso aí. Eu coincidentemente mandei mensagem para ela hoje, sem saber do curso. Eu quero reativar a nossa parceria, viu, Isa? Depois eu quero começar a conversar com você em particular. Eu sou de São Paulo, eu tenho uma clínica hoje com 4 cadeiras. E a precificação foi abrir os nossos olhos, não é? De uma forma assim muito clara para a gente ver o quanto de dinheiro está entrando no consultório realmente. Porque eu não sei a realidade de cada um, mas hoje muitas vezes eu não sabia quanto eu ganhava no mês, não tinha essa noção de quanto estava entrando realmente de dinheiro na minha conta. Então, isso foi muito importante para a gente separar prolabore, rendimentos e custos de uma simples restauração até procedimentos mais complexos como protocolo. E amanhã a gente se fala de novo, viu, Isa? Não, obrigada, viu? Isso aí Beijo não, a todos, boa noite. Nossa, eu e a Paola, a gente já quebrou a cabeça nessa precificação, porque não é fácil, gente. A gente tem que fazer a precificação no pior cenário, porque o pior cenário pode existir. Eu posso ter que dar o desconto para o paciente, eu posso ter que vender numa taxa de cartão antecipando o cartão. Às vezes eu estou com um caixa no meu consultório que não está legal, eu vou lá e caio na antecipação de cartão que me tira lá 15% da venda. Já pensou isso? Então, assim, tem que quebrar a cabeça, montar várias planilhas e falar e aprender e repetir todo dia. Todo dia tem mesmo que ter certeza se aquilo ali está certo. Se eu estou fazendo
os meus cálculos certos e a escolha certa também. Então, eu queria agradecer a todos, o Thiago também, fundamentar essa disciplina organizacional. É aquilo que eu disse, né? O básico tem que estar pronto já. Depois é que vem as nossas outras habilidades que a gente precisa desenvolver. Né, o Fábio também, Guilherme, tá aí, ele me acompanha há tempos, né? A gente troca muita figurinha, Fábio, Guilherme, e por mais que escutam sempre sobre isso, já fizemos precificações, já rodou aí, tudo estão aqui de novo, porque tem um assunto que a gente tem que ver e tá sempre atualizado nele, porque as coisas mudam também muito fácil. Então é isso, pessoal. Funciona melhor esse curso, tá bom? Espero que tenham aproveitado e que descansem, ou então que continuem processando as informações, porque realmente é muita coisa. Mas agradeço muito, viu, pessoal? Então, um beijo e até breve.